E o José Luiz, que está lá em Pernambuco, Petrolina, e que é um mestre em fiação. Deixo com vocês e passo a palavra para vocês. Bem-vindos. Bem-vindos. Nós somos a Covolan DN e estamos felizes em estar conectados com vocês. Pode seguir, Muito José Luiz. Muito bem, prazer. Eu sou José Luiz, falo diretamente da cidade de Petrolina, estado de Pernambuco. Sou responsável por toda a fiação da Covolan. E nossa apresentação está dividida em 3 momentos e serão expressas pelos nossos especialistas de cada área. O nosso querido Gilead, responsável pelo controle de produção, e o nosso querido Alain, responsável pelo controle de qualidade. Muito bem. A Covolan está sediada em Santa Bárbara do Oeste, interior do estado de São Paulo. Somos 1.000 colaboradores e uma produção de 4,5 milhões de metros de DN por mês. Temos 2 plantas fabris, uma localizada aqui em Petrolina, onde é feita a nossa fiação, e outra em Santa Bárbara do Oeste, onde tecemos, tingimos e damos o acabamento. Muito bem. A Covolan foi fundada em 1966. E, a partir dos anos 2000, temos nossa produção focada no DN. Atualmente, somos a tecelagem de DN mais certificada da América. E compartilho brevemente a nossa linha do tempo, onde traduz as nossas responsabilidades, aprendizados e experiências. Observem que a sustentabilidade está no DNA da Covolan. Nosso objetivo é criar um ecossistema DN mais robusto, mais ético, mais responsável, e atuamos fortemente nos 3 pilares da sustentabilidade, que são um social, um econômico e um ambiental. Somos a única fabricante têxtil de DN no Brasil, membro associado do programa ZDHC, Zero, ligado a zero no descarte de resíduos tóxicos. Nos preocupamos imensamente em atender os requisitos e critérios em níveis mundiais para obter os nossos certificados, o Ecotex STEP, o Ecotex Standard, o Ecotex Detox Zero to Zero, ISO 45001, ISO 14001 e ISO 9001. A Covolan cuida e se preocupa imensamente com o descarte zero de produtos químicos tóxicos. Toda a água utilizada no processo produtivo é tratada através de modernos processos de tratamento de efluentes. Nas coleções são utilizadas o corante Índigo Premium Zero Anilina. Somos membros BCI, recentemente tornamos membros, muito importante, membros do Pacto Global da ONU. E nossa estratégia está alinhada nos princípios fundamentais dos direitos humanos, trabalho e meio ambiente. Quem desejar conhecer um pouco mais poderá acessar nossa plataforma www.covolan.com.br. Vamos para a fiação. Isso é uma maravilha. Essa é a nossa, na verdade, não é nossa principal matéria-prima, é a matéria-prima mais utilizada em todo o planeta. Nós recebemos em fardos de aproximadamente 200 quilos, e aqui inicia-se o processo de fiação. Mas o que é fiação? De acordo com os nossos amigos do Senai, fiação é um conjunto ordenado de processos que tem como objetivo transformar as fibras em fios. Muito bem, e existem 3 processos elementares, básicos, para que isso ocorra. Vamos ao primeiro, abertura e limpeza. Que maravilha! Aqui se dá a limpeza e abertura dos flocos. Nesses equipamentos,
eles são extraídos, as cascas, areia, um pouco de folha, resultante lá do processo de colheita. E o próximo, estiragem. Passa aí. O que é estirar? Estirar é o afinamento de uma massa de fibras, deixando no sentido longitudinal, preparada para receber o terceiro passo, que é a torção. Vamos lá. Aqui é o nosso filatório ring, anel ou até convencional. Na parte superior existe um trem de estiragem para dar a última estiragem. E em cada fuso existe um anel. Sobre ele existe uma pecinha pequena chamada viajante. Ela pega o fio e dá um giro, voltas em torno do seu eixo, ocasionando a torção. E aqui é o chamado filatório convencional, ou ring ou anel. Mas vamos para a próxima máquina. Essa é pesada. Essa é a chamada open-end. Open de abrir, end de fechar. É um processo muito rápido, uma máquina que aguenta desaforo. Uma velocidade aí entre 120 e 130 mil RPMs. E a diferença é que ela não existe um anel para fazer a torção, existe um rotor. Esse rotor, através das suas ranhuras, é que fabrica o fio open-end, um fio também de alta qualidade, um equipamento moderníssimo e um fio espetacular. Muito bem, vamos para o próximo passo com o nosso querido Giliardi. É contigo. Boa tarde, eu sou o Giliardi, aqui o responsável pelo controle de produção, e vamos seguir o nosso processo construtivo do DENE. Nós recebemos o fio do José Luiz em cones, e o primeiro processo que é necessário para a gente é transformar esses cones em rolos de urdume cru no setor, no departamento que a gente chama de urdideira. Esses rolos de urdume cru vão ser enviados para o próximo processo, que é o processo de tingimento e engomagem. Cada rolo vai abastecer essas gaiolas ou magazines, como alguns preferem chamar. Esses rolos vão formar uma manta de fio e essa manta vai ser introduzida na nossa máquina de tingimento e engomagem. Nessa máquina, nós vamos ter algumas caixas ou diversas caixas que cada uma tem uma função específica. Nós vamos vendo aqui que a primeira caixa é a caixa de preparação. Depois vai preparar o fio para receber o corante, que é o corante Índigo Ban zero anilina, Ban Premium zero anilina. A gente prepara esse fio, introduz o corante, fixa e na última caixa a gente engoma. Engomando esse fio, a gente tem na próxima imagem, nós vamos ver aí o fio já pronto para ser enviado para o próximo processo. E esse próximo processo é assim que o nosso fio fica pronto para ser enviado para o próximo processo. Observe algo bem interessante, é que o núcleo do fio ou a alma do fio ela não é tinta, ela não é penetrada pelo corante, exatamente para que lá nos próximos processos de acabamento, lavanderia, nossos amigos consigam trabalhar com uma facilidade maior. Agora, para dar sequência no nosso processo, eu convido aqui o Alan para continuar falando com vocês. Muito bom dia a todos. Meu nome é Alan, sou responsável pelo controle de qualidade da Covolan DENE. E nos momentos que se seguem aqui, nós iremos ver agora a transformação do DENE. Até o presente momento, nós vimos lá com o José Luiz, né? Desde a plantação do algodão, aqueles fardos sendo transformados ali em fio, vindo aqui para Santa Bárbara do Oeste, e aqueles cones sendo transformados em rolo de urdume, tinto e engomado pelo Giliardi. Basicamente, pessoal, o urdume, podemos dizer que ele é a base para o DENE. Mas, para a formação do DENE, basicamente, nós precisamos de dois fios. O fio de urdume, que é esse fio aqui que fica no sentido vertical do tecido, unindo-se com o fio de trama através do entrelaçamento, ok? Para a formação do DENE. E onde ocorre esse processo? Esse processo ocorre nessa máquina aqui chamada tear. E aqui está o nosso fio de urdume
tinto e engomado pelo Gilead, e aqui está o fio de trama, e aqui, nos pentes, onde ocorre o entrelaçamento. Vale ressaltar também uma coisa muito importante que foi dito já nessa palestra, é o seguinte: o denim, o fio de urdume, ele é composto por 100% de fio de algodão, mas é aqui no fio da trama, no fio de trama, onde nós podemos diversificar para vários tipos de tecido. Exemplo, nós podemos utilizar o fio de algodão com o fio de elastano, né? E aí nós teremos aí um denim com maior conforto e elasticidade. Nós podemos colocar aqui um fio de poliéster com elastano, ou nós podemos colocar também um fio de algodão, sendo um denim 100% algodão, ou somente um fio de trama sendo de poliéster. Seria aí um denim de algodão com poliéster. Como já foi dito, né? O fio de elastano, ele nunca é utilizado sozinho. Pois bem, então, recapitulando, tecelagem recebe o fio de urdume, tinto e engomado, unindo-se com o fio de trama através do entrelaçamento, ok? Formando-se aqui o rolo de denim cru. Mas esse rolo de denim, ele pode também ser diversificado de várias maneiras, através do seu ligamento. E aqui na tela nós temos 4 exemplos que mais são utilizados. Um deles é conhecido como tela, que basicamente ou tecnicamente nós podemos dizer que ele é denominado como 1 a 1, ou seja, é um fio de trama por cima de um fio de urdume e depois ele entra por baixo e assim sucessivamente. Vamos pegar um denim padrão nosso, que seria 4.410 fios de urdume, sendo entrelaçado 1 a 1, uma hora por cima, outra por baixo, e assim sucessivamente em toda a extensão do denim. Um outro padrão, que na verdade é um dos mais utilizados na indústria do denim, seria o sarja 2-1 ou o sarja 3-1. O que seria o sarja 2-1? O sarja 2-1 seria 2 fios de urdume por cima de um fio de trama e assim sucessivamente, ou seja, 2 horas a trama passa 2 vezes por baixo, 1 vez por cima, 2 vezes por baixo, 1 vez por cima. E no sarja 3-1, a mesma coisa, só que 3 vezes, né? Então, 3 fios de urdume por cima, 1 vez por baixo. E assim sucessivamente em toda a extensão da largura do tecido. Uma coisa que é bem legal de ressaltar aqui é que a sarja 2-1 e a sarja 3-1 ela pode ser dividida em 2 categorias, que seria o sarja em Z, onde a diagonal do tecido é formada, é ressaltada para a direita, ou a sarja em S, onde a diagonal ela está acentuada à esquerda, ok? E agora, um dos ligamentos aí que está muito na moda e que, por sinal, ele dá muito conforto para o denim é o cetim, que são 4 fios de urdume por cima de um fio de trama. É um tecido que praticamente nós não vemos diagonal nele, mas ele é muito fechado e, por sinal, tá? Um denim composto aí de 3% de elastano no ligamento cetim, ele vai trazer muito conforto para uma vestimenta, ok? Dando sequência, então, nós vamos para o processo de acabamento. Lembrando que o acabamento ele vai receber o rolo de denim cru e ele passa por essa máquina aí chamada sanforizadeira. A sanforizadeira, pessoal, ela é responsável por dar o acabamento no denim. Primeiramente, o denim passa por uma caixa de banho, com alguns produtos ali, inclusive o amaciante, para trazer mais toque e brilho ao denim. E após o processo de banho, ela passa por esses tambores aqui, onde é dado o pré-encolhimento no sentido de urdume e o pré-encolhimento no sentido da trama. Para que esse pré-encolhimento? Para que lá na modelagem nós não precisemos, na verdade, os modelistas, né, não precisem, exemplo aqui, vamos supor que aqui vai uma perna de uma calça 40, nós não precisemos aí ter um molde, uma modelagem de 2, 3 metros, então por isso que nós damos o pré-encolhimento. E esse pré-encolhimento, ele é praticamente padrão no sentido de urdume, mas o sentido da trama, ele vai depender do percentual de elastano que nós colocamos lá na tecelagem, lembra da tecelagem? Avançando, então, vamos recapitular bem rápido. Entrada do processo de acabamento, rolo de denim cru. Saída, são esses pallets aqui. Agora o tecido denim, ele sai enfraudado ou empaletizado.
para o próximo processo, que é o processo de revisão e controle de qualidade. Agora, o pessoal da revisão, ele recebe o DENE em pallet, o DENE já devidamente descansado, ok? E esse DENE ele vai passar para os tribunais de revisão. É isso mesmo, nós costumamos dizer que aqui é o tribunal de revisão, pois 100% do DENE produzido na Covolan, ele é revisado. E aqui é conferido algumas características técnicas, né, como largura, tonalidade de cor, também algumas características físicas do DENE, como toque, resistência, alongamento, etc. Após o DENE ser revisado, eles são cortados em rolos de 100 a 150 metros, dependendo da gramatura do tecido. Aqui também cada DENE é etiquetado, essa etiqueta funciona como se fosse uma RG desse rolo, e através dessa etiqueta nós conseguimos aí fazer a rastreabilidade de todo o processo. Seguindo, então, esse rolo de DENE agora revisado, acabado, tinto e engomado, ele está pronto para a confecção final. Nós somente fazemos a embalagem dele e aí nós enviamos o nosso rolo de DENE para as confecções, onde também esse DENE ele é infestado, depois ele é cortado, costurado, ele vai para a lavanderia e aí nós vemos as lindas peças que nós encontramos nos grandes shoppings e magazines. Pessoal, essa foi a nossa apresentação, espero que tenha ficado claro, senão nós estamos à disposição agora no chat, tá bom? Aqui está o meu contato do José Luiz e o do Gilead. Siga a Covolan nas nossas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn. E eu fecho com a nossa apresentação com essa frase muito importante para a Covolan, que o nosso foco são as pessoas. Não é um mero clichê, mas todos os nossos processos de fabricação são voltados para as pessoas. Ok, pessoal? Um grande abraço, obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Obrigada, meninos, pela belíssima apresentação. Foi excelente ver aí que o processo de criação do DENE passa por diversas etapas e a gente está um pouco em cima do nosso tempo, então eu vou fazer aí uma pergunta, vou direcionar essa pergunta para o José Luiz e depois eu vou pedir para vocês estarem nos acompanhando no Q&A para a gente conseguir estar respondendo as demais perguntas. José Luiz, quando você recebe o algodão, até você preparar o fio, né, que depois vai seguir para o Gilead, para a área dele, quanto tempo você leva para transformar esses fardos de algodão em fio? Geralmente, você partindo da sala de abertura até o fio, você tem aí, no mínimo, 48 horas no processo. Então, são 2 dias, no mínimo, 2 dias no processo. Então, passando etapa por etapa. Sala de abertura, cardas, que tem uma função é como se fosse pentear a fibra. Ela deixa a fibra de forma paralela. Depois, os passadores responsáveis por misturar essas fibras. Depois, vai para o filatório de anel, o open-end. Então, esse processo, geralmente, você leva 2 dias. Uau, uau. Não, é bom saber para a gente ter cada vez mais algumas noções, né, do tempo que tem aí das etapas produtivas do DENE. Quero agradecer novamente a presença de vocês. Muito obrigada.